Paris, Texas, uma obra-prima do diretor alemão Wim Wenders, que apesar de sua nacionalidade consegue capturar em seu filme a essência do infame American Way of Life. Isso se dá, em partes, porque a obra de Wenders está marcada pelo novo cinema alemão, recém-instaurado no clima de pós-guerra da Alemanha Ocidental e com forte influência da cultura norte-americana. Não é à toa que o filme se chama Paris, mas não o da França, muito pelo contrário. Paris, no Texas, uma cidadezinha situada no meio do deserto norte-americano, bem longe dos luxuosos bistrôs europeus. O enredo se inicia quando Travis é encontrado após 4 anos de desaparecido pelo seu irmão Walt. Walt encontra Travis absolutamente desorientado e obstinado a andar sem rumo pelo deserto. Com muito esforço, ele consegue arrastá-lo para sua casa na Califórnia, onde vive com a sua mulher e seu sobrinho Hunter, o filho de Travis, o qual criam como seu próprio desde o sumiço do pai. À medida em que o tempo passa, Travis vai se reintegrando no mundo e aos poucos lutando para estabelecer uma conexão com seu filho. No começo, Hunter ainda está desconfiado e olha para seu pai como um estranho, mas isso logo se dissolve e os dois saem em busca da mãe do menino. O grande amor e a grande tragédia da vida de Travis. Em parte, o motivo pelo qual o filme é esteticamente lindo é o fato do diretor conduzir com maestria a trajetória de redenção de Travis através do simbolismo da fotografia e da coloração do filme. Wenders se inspirou e deu vida a diversas obras de arte em seu filme. Portanto, nesse ensaio discorreremos sobre as influências e as referências pictóricas do pintor norte-americano Edward Hopper em Paris, Texas. Wim Wenders é um assumido admirador de Edward Hopper, e além de suas pinturas, vemos uma paleta de cor hopperiana presente ao longo de todo o filme. No início, temos destaque às cores primárias e quentes, pontuando o deslocamento do personagem. Ao longo da história, que se desenvolve em 3 atos situados em 3 ambientes distintos, o que começa em cores quentes se transforma em cores frias. Essas assumem a cena com destaque para as placas em neon, remetendo à luz fria e focalizadora que Hopper utiliza nas suas telas, dando a imagens um tom melancólico. Na tela, as cores vermelho, branco e azul são um esquema comum, representando as cores dos Estados Unidos, da sociedade, da União e do sonho americano. Não por coincidência, essas também são as cores da bandeira francesa, uma representação perfeita do título Paris, Texas. Contrapondo-se a isso está a cor verde, simbolizando a fragmentação, a distância e a inevitabilidade das dificuldades da vida. Com esses 2 esquemas de cores principais, um conflito visual é exibido de forma brilhante ao longo do filme. No início do longo, vemos um chapéu vermelho, nuvens brancas e um céu azul. É o sonho de Travis de recuperar o seu American Way of Life e reunir sua família. No entanto, logo deve enfrentar a realidade de que está perdido, quebrado e sozinho, mostrado pelas luzes verdes enquanto ele está deitado na maca do médico. Além disso, Travis é um personagem incapaz de esquecer o seu grande amor e os momentos felizes que compartilharam. É como se enxergasse fragmentos da sua paixão por Jane em todos os lugares, com os pequenos elementos em vermelho espalhados por todo o filme. Assim, podemos ressignificar o boné vermelho que não sai de sua cabeça no início, como uma forma de representar a paixão que ocupa todos os seus pensamentos. As cenas gravadas em Super 8 mostram quão feliz Travis era, um período onde o amor germinava à sua volta na medida em que a felicidade era dividida com sua família. O uso da câmera traduz perfeitamente que aquele havia sido a melhor fase de sua vida, e, não coincidentemente, o vermelho era o tom que predominava em todos os clipes. O domínio da cor se vai no momento em que a trajetória de Travis é interrompida pela presença de Walt. Não coincidentemente, o azul passa a predominar nas vestimentas do irmão, nas paredes e nos objetos, contrastando com o vermelho e voltando a assumir o esquema de cores da bandeira norte-americana, já que Walt é apenas um produto dessa sociedade e Travis tenta ser reintroduzido a ela. No momento em que o protagonista reencontra seu filho, fruto de seu amor com Jane, o menino não mais se assemelha ao pai. A paleta de cores e a escolha de figurinos são completamente diferentes, assim como suas personalidades.
Ao longo da narrativa, os dois estilos se aproximam e as cores se assemelham, enquanto o menino e o pai reconstroem sua relação e se abraçam de maneira tal que saem juntos à procura da mãe de Hunter. O plano improvável de esperar Jane no banco drive-thru acaba não sendo tão ruim assim. O menino avista sua mãe dentro de um carro vermelho e eles a seguem até seu trabalho. Ao chegar no destino, Travis entra no prédio por uma porta azul. Atravessa uma sala com uma iluminação verde e chega no cômodo principal com coloração vermelha. O tom da luz muda levemente na medida em que Travis anda em direção a Jane, tomando uma leve coloração verde, mostrando o desconforto da personagem naquele ambiente. Quando se encontram pela primeira vez na sala separada, tudo é vermelho. É como se o amor de Travis transbordasse em cada canto daquele cômodo. Em contrapartida, o lado em que Travis se encontra é decorado com um tom de azul escuro, ressaltando a frieza e a improvável presença da personagem ali. Momentos depois, pai e filho saem de carro para dar uma volta na cidade. As paisagens representadas são típicas de quadros de Hopper, uma cidade vazia, com colorações vibrantes e placas em todos os cantos. Na cena em que Travis comunica a Hunter de sua partida, todas as cores se vão e o preto prevalece na cena. Assim como na última conversa dele com Jane, na coffee shop, na qual o vermelho vibrante dá lugar ao preto e o branco, simbolizando a paixão que não mais existe, ou as possibilidades que se esvaíram. O cenário é cru, sem filtro ou luzes especiais. É como se enxergássemos uma verdade nua e crua. No final, aprendemos que não se trata do contraste entre os dois esquemas de cores. Quando mãe e filho se abraçam, estão cobertos por verde, e o mesmo acontece enquanto Travis os observa do estacionamento, imerso numa tonalidade extremamente esverdeada. Relacionando diretamente a pintura de Hopper com a obra, a admiração pelo pintor é tanta que, em 2020, Wim Wenders produziu Two or Three Things I Know About Edward Hopper, 2 ou 3 coisas que sei sobre Edward Hopper, uma série de microficção à la tableau vivant que dão vida às suas pinturas. No trailer, o diretor diz: diante das pinturas de Edward Hopper, sempre fico com a sensação de que são frames de filmes que nunca foram feitos. Em suas produções artísticas, Edward Hopper tem como principal temática a solidão, o vazio existencial e o niilismo proporcionado pelo American Way of Life. Muito disso, Wenders também traz a Paris, Texas, pois, embora a maior parte das obras de Edward Hopper tenham sido produzidas na primeira metade do século XX, a solidão e a melancolia que as atravessam, e que são retratadas de forma sublime, têm elevada face à crise da subjetividade contemporânea. As longas rodovias, os dinners à beira da estrada e as bombas de gasolina dos filmes de Wenders são temas e elementos intrinsecamente hopperianos. Do Road in Maine, de 1914, Wenders pegou o cenário rural do início do filme, vasto, árido e inóspito. Em sequência, os trilhos de trem aparecem no filme, assim como no quadro Railroad Train, de 1908. O trem representa a viagem, a provisoriedade e a busca de Travis pela vida feliz que um dia ele teve. Seu deslocamento quase frenético, característico de um road movie, mas ao mesmo tempo silencioso, remete ao imaginário moderno estadunidense da primeira metade do século XX, por trás de todos os quadros de Hopper. Já em Nightwalks, de 1942, por exemplo, Wenders adaptou do quadro para a câmera as cores e luzes frias, oriundas da placa neon,
presente no final do filme para representar a melancolia. Focalizadores, esses elementos transformam os personagens humanos em manequins. Por fim, Railroad Sunset aparece na cena final do filme. O esquema de cores do quadro é representado no nascer do sol ao fundo da silhueta de Travis, no momento em que ele deixa o estacionamento do hotel, e também seu filho e sua mulher.